Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 30 de junho. A noite caiu pesada sobre o campo, com um vento cortante assobiando por entre as árvores e um silêncio incômodo pairando no ar. No meio do breu, Ernesto caminhava apressado por uma estrada de terra, os olhos arregalados e os braços apertando contra o peito pequeno Júnior, o filho de Candinho. O bebê chorava baixinho, ainda confuso com a movimentação repentina. Ernesto olhava para trás a todo instante, como se temesse ser seguido, enquanto o suor escorria em sua testa mesmo com o frio. A quilômetros dali, a pequena casa de Candinho e Filó começava a ser engolida pelas chamas. O incêndio irrompeu silencioso, avançando rápido pelo telhado de palha, como se o destino tivesse decidido ceifar tudo de uma vez. Filó dormia profundamente, sem saber que o fogo já lambia as paredes. Ernesto, ao longe, viu o clarão iluminando o céu noturno. Parou. Virou o rosto e, ao perceber que era a casa de Candinho, hesitou por um segundo. Morreu, murmurou, com um meio sorriso trêmulo. A idiota morreu no fogo. Agora esse menino não tem mais mãe. Com um olhar perdido, seguiu adiante. Cansado e sem saber o que fazer com a criança, Ernesto cruzou com um casal de roceiros, Damião e Jacira, que caminhavam pela estrada. Ele fingiu estar desesperado e disse que o bebê havia sido abandonado. Jacira, assustada, pegou o pequeno nos braços, instintivamente acolhedora. Ernesto não esperou por mais perguntas. Fugiu. Enquanto isso, Candinho acordava tossindo, engasgado com a fumaça. O calor do fogo já tomava conta da sala. Filó, Filó, cadê você? Gritou, tropeçando em meio à escuridão. Lá fora, Celso vinha correndo, avisado por vizinhos sobre o incêndio. Ao encontrar Candinho ajoelhado diante dos escombros fumegantes, sem sinais de Filó nem do bebê, seus olhos marejaram. Filó, ela estava aqui dentro, e o nosso menino sumiu, Celso. Candinho balbuciava, atônito, com a roupa chamuscada e o rosto coberto de cinzas. A gente vai encontrar ele, Candinho. A gente vai encontrar. Enquanto o mundo de Candinho desabava, em outro ponto da cidade, Estela cuidava da pequena Anabela com delicadeza. Com os cabelos presos e os olhos cansados, ela acariciava os cabelos da menina e dizia: "Sabe, filha, às vezes a vida arranca da gente quem a gente mais ama. Mas a gente não pode deixar o coração endurecer." O dia seguinte amanheceu cinzento. Candinho, ao lado de Celso, andava sem rumo pela estrada de terra. Estava abatido, mas com os olhos decididos. "Eu sinto que ele está por perto, Celso. Eu escuto. Parece que eu escuto ele chorando." De repente, ele parou. "Escuto isso." "O quê?" "Um chorinho, de menino," disse Candinho, indo em direção a uma pequena clareira. Ali, de fato, por entre as árvores, estavam Damião e Jacira com o bebê, agora enrolado num cobertor. Jacira ouviu o chamado e entrou em pânico. "Damião, é ele. É o pai do menino. Fica calma. Não fala nada." Quando Candinho se aproximou, Damião fingiu que estavam apenas descansando. Jacira mal conseguia esconder o nervosismo, mas conseguiu disfarçar. "Boa tarde, seu moço. Precisa de ajuda?" Antes que Candinho insistisse, apareceu Sabiá, um matuto falador e cheio de histórias, que logo agarrou Candinho pelo braço. "Candinho, não me diga que é você. Venha cá, venha ver o que eu achei ali mais adiante." Candinho tentou recusar, mas foi puxado. Jacira respirou aliviada. Mais tarde, Damião e Jacira discutiram. "Eu não aguento mais, Damião. Ele vai acabar descobrindo tudo. E o que você quer fazer?" "A cigana, a Carmen. Ela pode levar o menino. Diz que é o destino, essas coisas." No mesmo dia, a cigana Carmen apareceu com seus colares coloridos, lenços esvoaçantes e olhar enigmático. "Esse menino tem um destino traçado. Não é com vocês. Ele vai longe." Jacira, relutante, entregou o bebê com lágrimas nos olhos. "Me desculpa, menino." Carmen, então, seguiu viagem até o orfanato de Zulma, uma mulher prática, de voz firme e pouco afeto. O prédio era velho, com paredes descascadas e crianças correndo de um lado para o outro. "Mais um?" reclamou Zulma. "Vai dormir onde? No chão? Mas tá bom, dá aqui."
Eu boto esse aqui na ala dos pequenos. Na estrada, Candinho voltou ao local onde havia ouvido o choro. Vasculhou cada moita, cada canto. Eu sei que eu ouvi. Eu sei. Se ajoelhou, pegou um punhado de terra entre os dedos e chorou. Meu filho. Você tá me escutando, meu filho? Celso, comovido, se aproximou. Vamos continuar procurando. Candinho. Eu não vou parar, Celso. Nem que eu tenha que rodar o mundo todo. Eu vou encontrar esse menino. Nem que seja a última coisa que eu faça. E assim, sob o céu nublado, Candinho olhou adiante, com os olhos marejados e o coração em pedaços, mas cheio de esperança. Terça-feira, 1 de julho. O dia amanheceu abafado, com o céu encoberto e um silêncio estranho pairando sobre o campo. Candinho não conseguia descansar. Desde o incêndio que destruiu sua casa e levou Filó, ele não dormia direito. O olhar antes tão leve agora estava turvo, e a alegria habitual parecia ter escorregado com a fumaça dos escombros. A única coisa que ainda pulsava nele era a esperança, a fé de que seu filho estava vivo. Celso apareceu com novidades. Candinho, achei uma coisa. Um homem que viu uma cigana passando pela estrada com um bebê. Uma cigana? Chamam ela de Carmen. Ela vive por aí, entre feiras e acampamentos. Então é ela. Foi ela que pegou meu menino. Candinho apertou o punho, o coração disparado. Com a ajuda de Celso e Sabiá, que conhecia os arredores como ninguém, Candinho saiu em busca da tal cigana. Foram ao povoado vizinho, perguntaram no mercado, bateram em portas, mas Carmen parecia ter desaparecido no vento. Sabiá, sempre animado, tentou manter o otimismo. Se ela passou por aqui, ela deixou o rastro. Cigana não anda sem ser notada. Enquanto isso, em um orfanato mal conservado nos arredores das cidades, uma observava o bebê com olhos gananciosos. Esse menino é minha mina de ouro, Zenaide, disse, limpando a mamadeira com desdém. Zenaide, uma jovem voluntária tímida, olhou com dúvida. Mas ele é só um bebê. Só um bebê. Esse aí tem nome, tem pai rico, tem mãe que morreu. Dá pena, né? Mas vai me render muito. Você vai ver. A notícia da tragédia já se espalhava. E quando chegou aos ouvidos de Anastácia, mãe de Candinho, o mundo parou. Ela estava sentada à mesa, tomando chá, quando o mensageiro entrou com um bilhete urgente. Anastácia leu com dificuldade. Seus olhos fixaram-se nas palavras Filó e desaparecido. Ao saber do neto, cambaleou. O coração, já frágil, não aguentou o baque. Em minutos, Anastácia estava inconsciente nos braços de Margarida, sua dama de companhia. O médico foi chamado, mas era tarde demais. Anastácia partiu. Passaram-se alguns dias. O luto tomou conta da casa de Candinho. Ele chorava em silêncio, sentado no mesmo banco de madeira onde havia brincado com a mãe quando criança. Celso, inconformado, leu o testamento com olhos vermelhos. Ela deixou quase tudo para a fundação de caridade, Candinho. E uma parte para você, claro. Eu não quero dinheiro, Celso. Eu só quero meu filho de volta. Mas e Sandra? Ela não foi citada. Vai ficar furiosa quando souber. A notícia da morte de Anastácia causou movimentações. Estela, cuidando de Anabela em sua casa modesta, recebeu a informação com pesar, mas não teve tempo para lamentos. Anabela tá quente, disse, preocupada. A criança estava com febre, e Estela levou às pressas ao hospital. Entre lágrimas e medo, pedia a Deus que não perdesse mais ninguém. Enquanto isso, Zuma seguia com seus golpes. Usava o bebê de Candinho para comover viúvas ricas, freiras generosas e comerciantes influentes. Inventava histórias com perfeição. Dizia que era o neto abandonado de um conde, filho de uma moça desonrada, órfão de pais mortos no incêndio. Era convincente. Ele precisa de leite especial, fraldas caras, ajuda da igreja, dizia com ares de sofrimento, enquanto escondia dinheiro no avental. Mas os dias de manobra livre estavam com os dias contados. Celso, desconfiado de uma mulher com um bebê na feira, começou a investigar. Uma tarde, ao passar pela porta de uma igreja, viu Zuma parada com o bebê no colo. É ele, murmurou. Eu conheço aquele cobertor. Celso tentou se aproximar, mas Zuma percebeu e rapidamente entrou no templo. Quando ele chegou à porta, já era tarde. Droga! Mas agora tinha certeza. Ela sabia de alguma coisa. Dita, por sua vez, recebeu um telegrama no sítio. Abriu com pressa e leu.
boquiaberta. Filó morreu? Com os olhos marejados, correu até Cunegundes. Sinhá, eu preciso ir a São Paulo. Preciso saber o que aconteceu com a Filó. Com o menino. Com tudo. Cunegundes, embora fria, assentiu com um aceno grave. Vá, minha filha, e me traga notícias. Enquanto Dita fazia as malas, Candinho voltava às buscas com Celso e Sabiá. Tinham uma nova pista. Uma cigana havia sido vista vendendo tecidos perto do mercado. É ela! Exclamou Candinho. Eu sei que é ela. Calma, Candinho. A gente vai com calma. Calma. Eu tô sem meu filho. Calmo eu não tô, Celso. No orfanatos, Luma recebia visitas de gente rica que queria apadrinhar o bebê. Ganhava roupas, mantas, brinquedos. Esse aqui é o meu milagre, dizia, sorrindo com hipocrisia. Zenaide, desconfortável, começou a anotar tudo em segredo. Sentia que havia algo errado. Celso resolveu visitar Sandra no reformatório. Ao entrar, encontrou a ex-vilã abatida, mas ainda orgulhosa. Veio ver minha ruína. Celso, vim por obrigação. Anastácia morreu. Sandra empalideceu. O quê? Não se faça de surpresa. Você causou muita dor para ela. E agora o Candinho tá sofrendo mais ainda. Não venha me culpar. Se ela morreu, foi porque já estava fraca. Eu paguei pelos meus erros. E quando sair daqui, vou cobrar o que é meu por direito. A visita terminou fria. Celso saiu ainda mais preocupado. Sabia que Sandra era uma ameaça. E agora, com a morte de Anastácia e o testamento deixando-a de fora, a raiva dela podia gerar novos perigos. Na estrada de terra, Candinho seguia com os olhos grudados no horizonte. A paisagem passava lenta, como se o tempo pesasse nos ombros. Filó se foi, minha mãe também, murmurou. Mas meu filho ainda tá nesse mundo. E eu não vou parar. Nem hoje, nem nunca. Sabiá caminhava ao lado dele, tentando distrair. Um bebê não desaparece assim. Candinho. Ele vai dar sinal. Vai sim, disse Candinho, com a voz baixa. E quando ele der, eu vou tá por perto. O vento soprou forte naquele instante, como se a natureza escutasse a promessa. Quarta-feira, 2 de julho. A manhã começava tímida, com o sol tentando furar as nuvens cinzentas que cobriam o céu. Candinho acordou com o som de Policarpo bufando ao lado da carroça. Ainda exausto da busca incessante pelo filho, ele apenas esticou o pescoço e murmurou: Vamos de novo, meu amigo. Hoje pode ser o dia. Enquanto isso, Celso já estava de volta à cidade. Determinado, foi até a igreja onde vira Zuma com o bebê dias antes. Procurou por ela nas redondezas, perguntando discretamente aos feirantes, mas ninguém sabia seu nome. Apenas uma senhora lembrou. A cigana deixou o menino com uma mulher de cabelo preso e olhar duro. Parecia dona de orfanato. Com essa pista, Celso voltou a bater à porta do orfanato. Zuma o recebeu com um sorriso calculado. Pois não, moço? Está procurando vaga para alguma criança? Estou procurando respostas, respondeu Celso, direto. Zuma se fez de desentendida, cruzou os braços e olhou com firmeza. Aqui tem muitas crianças. Todas sob minha responsabilidade. Se veio causar confusão, pode se retirar. Celso forçou a entrada, mas foi impedido por Zenaide, que também desconfiava, mas temia a dona. Desconfiado, ele saiu dali, mas a expressão de Zuma o dizia tudo. Ela sabia mais do que dizia. Horas depois, ele foi ao reformatório visitar Sandra mais uma vez. Vim porque tenho uma novidade. Acho que encontrei o filho do Candinho. Sandra ergueu os olhos, afiados. E por que me conta isso? Porque, goste você ou não, esse menino é herdeiro da Anastácia. E o mundo precisa saber que ele está vivo. Sandra apenas sorriu com ironia. Não subestime Zuma. Se ela pegou o menino, vai fazer de tudo para esconder. Enquanto a tensão aumentava em São Paulo, na estrada de terra que levava à capital, Dita enfrentava uma jornada solitária. Decidida a saber o que houve com Filó, ela seguia com uma trouxa no colo e o coração apertado. Parou num pequeno povoado para descansar e comprar um pedaço de pão. Mas, ao sair da venda, percebeu que sua bolsa havia sumido. Me roubaram! Gritou, desesperada. Tudo que eu tinha, meu dinheiro, minha carta, tudo. Chorando, sentou no chão, sem saber como seguir viagem. Uma senhora bondosa lhe ofereceu ajuda. Vá até a estação.
Talvez consiga uma carona no trem de carga. Já na fazenda, Zé dos Porcos caminhava sozinho entre as cercas do sítio. Os olhos marejados denunciavam que algo nele havia mudado. Ela foi embora. Mafalda me deixou mesmo. Com o chapéu na mão e os pés descalços, ele olhava o horizonte, lembrando da promessa de amor, dos bilhetes trocados, das risadas ao pé do curral. Agora, restava apenas o silêncio e o cheiro do mato. Na sala da casa principal, Quinzinho lia uma carta em voz baixa. Querido Quinzinho, prepare-se. Estou voltando. Com amor, Medéia. Cunegundes, que ouviu da cozinha, soltou a tigela no chão. Medéia. Aquela jararaca desgraçada. Ela entrou na sala bufando, o rosto vermelho. Essa mulher não pode voltar. Quinzinho. Ela vai acabar com nossa paz. Paz? Qual paz? Mulher? Isso aqui tá um pandemônio desde antes. Cunegundes sentou no sofá, apertando as têmporas. Se essa mulher pisa aqui, eu mesma boto fogo na casa. Enquanto isso, na cidade, Estela recebia um buquê de flores brancas entregue por um garoto. Pra senhora. Não tem remetente. Ela ficou pálida ao ver o cartão em branco. As mãos tremiam. Quem mandou isso? Aurora, que passava pelo corredor, parou ao ver a reação da filha. Está tudo bem? São só flores. Tentou disfarçar. Mas Aurora percebeu o nervosismo. No cemitério de São Paulo, Dita finalmente chegou. Ainda abalada, caminhou entre os túmulos procurando o nome de Filó. Carregava a esperança de que fosse um engano, que o telegrama tivesse sido trocado. Mas ao ver a lápide simples com o nome Filomena de Oliveira, sentiu as pernas fraquejarem. Filó, minha menina, sussurrou, ajoelhando. Do outro lado do muro, Candinho e Policarpo haviam parado por acaso perto dali. Candinho queria buscar informações na administração do cemitério, pois ouvirá dizer que corpos não identificados do incêndio tinham sido enterrados ali. Ao virar a esquina do jazigo, Dita ouviu o relincho de Policarpo e o som da carroça. Assustada, se escondeu atrás de um túmulo. Quem tá aí? Gritou, tremendo. Mas Candinho e Policarpo já tinham ido embora. Santo Deus! Pensei que era assombração. No orfanato, Zuma contava dinheiro dentro de um armário escondido. Esses otários acham que estão salvando uma criança, estão pagando minhas contas. Disse, rindo. Zenaide apareceu na porta. Aquela moça voltou, a que procurava o bebê. Zuma congelou. Mande ela esperar. Eu mesma atendo. Celso estava do lado de fora, impaciente. Hoje eu não vou embora sem respostas. Zuma apareceu com um semblante calmo, mas os olhos duros. Pois diga, moço, o que tanto quer com esse bebê? Celso foi direto. Quero saber de onde ele veio. Quero saber por que apareceu com você e por que se escondeu. Zuma cruzou os braços. O bebê foi deixado na porta do orfanato. Não sei quem é o pai, nem a mãe. Tá satisfeito? Mentira. Eu vi você com ele. E sei que tem gente procurando. Não pense que vou desistir. Zuma sorriu, sarcástica. Pois vá procurar aonde quiser. Aqui não tem nada além de criança abandonada. Celso a encarou por mais alguns segundos antes de se virar e sair. Mas agora, tinha certeza, ela estava encobrindo algo grave. No fim do dia, Candinho voltou ao ponto de encontro com Celso. Estava sujo de poeira, cansado, mas determinado. Eu senti que a Dita estava perto. Mas ela me viu e fugiu. Você acha mesmo que era ela? Tenho certeza. Só não sei por que se escondeu. Talvez não tenha te reconhecido, Candinho. Vocês estão todos mudados com tanta dor. Candinho respirou fundo. Amanhã a gente tenta de novo. E assim, o sol se pôs mais uma vez sobre aquela cidade cheia de segredos. Zuma, sorrindo no escuro, contava notas. Celso, desconfiado, reunia pistas. Dita, sozinha no cemitério, chorava a perda da amiga. E Candinho, entre o amor e a dor, seguia sua busca, firme na promessa feita a si mesmo, encontrar o filho, custe o que custar. Quinta-feira, 3 de julho. O clima amanhecia abafado, o céu encoberto por nuvens baixas, como se até a natureza pressentisse que aquele seria um dia de reviravoltas. Candinho caminhava pela estrada de terra, com a camisa amarrotada e o olhar perdido no horizonte. Policarpo trotava ao lado, e o silêncio entre os dois só era quebrado pelo som seco das ferraduras batendo no chão duro. Na cidade, Celso observava Zuma pela janela do orfanato.
Estava ali há alguns minutos, esperando ser recebido. Quando finalmente entrou, foi direto ao ponto. Eu quero fazer um acordo com você. Zulma o fitou com desconfiança, os braços cruzados. Que tipo de acordo? Você esconde esse bebê de Candinho. Em troca, eu cuido para que ninguém te denuncie. E, quem sabe, ainda ajudo financeiramente o orfanato. Ela sorriu, com olhos astutos. Então o moço resolveu jogar sujo? Não é jogo, é proteção. Se o Candinho souber que o filho está vivo, ele vai tirar tudo de você. Zulma apertou os lábios, ponderando. O que Celso propunha era sujo, mas lucrativo. Fechado. Mas quero dinheiro na mão. E nada de vir aqui sem avisar. Enquanto isso, na fazenda, Cunegunde gesticulava nervosa pela sala, falando alto com Quinzinho. Eu já disse. Se essa Medeia aparecer aqui com aquelas ideias de mulher do mundo, eu boto ela para correr com cabo de vassoura. Medeia não é mais a mesma. E eu continuo sendo a mesma Cunegundes que não leva desaforo para casa. Quinzinho se encolheu no sofá, cansado da discussão. Desde que Medeia anunciará sua chegada, a paz já frágil da casa foi por água abaixo. Na mesma manhã, Candinho conhecia uma figura nova no mercado. Asdrúbal, um sujeito expansivo, de fala ligeira e roupa vistosa. E aí, compadre, tá com cara de quem perdeu uma mula ou uma mulher. Candinho sorriu amarelo. Perdi foi meu menino, e a mãe dele. Asdrúbal mudou o tom na hora. Sinto muito, parceiro. Se eu puder ajudar, é só falar. A conversa entre os dois seguiu num clima respeitoso. Candinho explicou que estava em busca do filho desaparecido e Asdrúbal, impressionado com a história, se ofereceu para divulgar a foto entre conhecidos. Na fazenda, Cunegundes teve uma ideia perversa. Quinzinho, e se a gente conseguir botar as mãos nesse menino? Que menino? O filho da Filó, ora essa. Se ele aparecer por aqui, a gente diz que vai criar, que é da família, e arranca um bom dinheiro do Candinho. Quinzinho arregalou os olhos. Você tá falando sério? Tô falando em salvar esse sítio da falência. É sério demais. Enquanto planos escusos eram traçados no interior, Celso fazia mais uma visita a Sandra no reformatório. Vim te atualizar. O menino tá sob controle. Por enquanto. E o Ernesto? Perguntou Sandra, com raiva contida. Eu vou dar um jeito de afastar ele. Esse sujeito é perigoso. Você acha que consegue? Eu já consegui coisa pior. Na mesma tarde, Ernesto caminhava com passos ligeiros por uma rua da zona boêmia. Parou diante de uma casa pintada de rosa, apertou a campainha e foi recebido por Tamires, mulher vistosa e desconfiada. Ernesto, o que você quer aqui? Um favor. Preciso de um lugar seguro, e talvez de um emprego. Emprego eu não tenho, mas lugar seguro. Depende do que você traz em troca. Mais tarde, Celso também foi à casa de Tamires. Sentaram-se num canto discreto do dancing que ela administrava. Você tá pensando em comprar o lugar? Ela se espantou. Para Sandra, quando ela sair, vai precisar de um ponto de apoio. Um dancing? Melhor do que nada. E você acha que ela vai se regenerar assim? Eu não sei. Mas quero estar por perto quando ela tentar. Do lado de fora, Maria, a noiva de Celso, esperava no carro. Já cansada de tantas ausências e desculpas, cruzava os braços com impaciência. Quando Celso apareceu, ela já soltou. Vai me deixar plantada na rua agora também? Desculpa, Maria. Tive que resolver uma coisa urgente. Sempre urgente. E eu sempre em segundo plano. Isso vai até quando, Celso? Na pensão de Margarida, Dita tomava um chá quente, ainda abalada. Obrigada por me acolher. Essa casa é para isso mesmo. E você tá sofrendo. Filó se foi. E eu não consegui nem me despedir. Margarida apertou sua mão. Agora você precisa descansar. Amanhã, tudo pode mudar. Zulma, no orfanato, observava o bebê dormindo. Seus olhos corriam pelas feições da criança como quem procura algo a mais. Aposto que você é filho de gente rica. Talvez de um artista, ou de um estrangeiro importante. Ah, meu pequeno, você ainda vai me deixar milionária. No fim do dia, Candinho caminhava cabisbaixo por uma rua perto da praça. Os passos lentos e o olhar baixo mostravam que a fé, embora viva, estava desgastada. Foi quando ouviu uma voz familiar. Candinho. Ele virou-se com lentidão. E ali, diante dele, estava Dita, com os olhos arregalados e o rosto em choque. Dita!
Você tá viva. E você, meu Deus, quanto tempo, meu filho. Eles se abraçaram forte, como se o tempo e a distância nunca tivessem existido. Eu pensei que você tinha me visto no cemitério. Vi sim, mas achei que era visagem. Filó se foi, Dita, disse Candinho, com a voz embargada. Eu sei. Eu soube. Eu tô aqui para ajudar, meu filho. A gente vai encontrar seu menino. Eu prometo. E naquele abraço de reencontro, sob a luz fraca do fim do dia, Candinho sentiu que talvez ainda houvesse alguma luz no meio daquela escuridão. E que, com Dita de volta, nada seria como antes, e a esperança ganhava novo fôlego. Sexta-feira, 4 de julho. A alvorada trouxe um vento frio que soprava pelas ruas ainda vazias da cidade. Na pensão de Margarida, Candinho sentou-se à mesa com o rosto abatido. Dita, ao lado, segurava sua mão. Filó, se foi, ele murmurou, com a voz embargada. Não teve enterro, não teve despedida. Só sobrou o vazio. Dita baixou os olhos, emocionada. Margarida também sentia o peso da revelação. Candinho continuou. E o nosso menino foi levado. Por Ernesto. Disseram que uma cigana pegou, mas eu ainda não encontrei. Dita apertou a mão do afilhado com força. A gente vai achar esse bebê, Candinho. Mesmo que eu tenha que vasculhar esse mundo com você. Enquanto isso, em um escritório elegante da cidade, a tensão subia entre Celso e Araújo. O advogado, indignado, se levantava da cadeira com o rosto vermelho. Está me propondo um negócio escuso, Celso? Um acordo para esconder o filho de Candinho? Não é isso, Araújo. Eu só... Celso tentava se explicar, mas Araújo interrompia com veemência. Se está pensando que vou me prestar a esse papel sujo, está muito enganado. Eu tenho nome, Celso. Eu tenho honra. Do outro lado da cidade, Zé dos Porcos caminhava lentamente pela plantação. O céu estava limpo, mas dentro dele, a tempestade era permanente. Eu não caso mais, Quincas, dizia ele ao companheiro. Amar dói demais. Já me bastou a Mafalda. Nunca mais. Quincas riu. Ah, Zé, quem fala isso é quem mais ama. Espera só o destino te pregar uma peça. Na fazenda, a tranquilidade de Quinzinho e Cunegundes foi rompida de vez com a chegada de Medéia. A mulher desceu da charrete com pose, lenço vermelho na cabeça e olhos revirando a propriedade com desdém. Cheguei, anunciou com ironia. Cunegundes largou a costura e cruzou os braços na porta. Mas não vai ficar. Essa casa também é minha, Cunegundes. Tem o nome do meu falecido pai. Pois agora tem o meu. Retrucou a matriarca, em pé de guerra. Enquanto o clima na fazenda esquentava, em São Paulo, Olga conversava com Araújo em tom contido. O nosso filho, ele precisa de mais tempo fora. O tratamento exige paciência. Eu sei, Olga. Só fico me perguntando até quando vamos viver assim, sem ele por perto. Melhor distante e saudável do que aqui sofrendo, disse ela, com tristeza contida. No casarão de Estela, a filha conversava com Aurora, tensa. Mamãe, preciso de um favor. Aquele homem que veio aqui, preciso que você o impeça de voltar. Estela, quem era ele? Está me escondendo alguma coisa. É do passado. Eu não posso lidar com isso agora. Aurora, assustada com o tom da filha, prometeu que tomaria providências. Em um bairro boêmio, Celso voltou ao dancing de Tamires. Sentaram-se em uma mesa no fundo do salão vazio. Conversei com minha prima, disse Tamires. E ela recusou a proposta. Mas por quê? Questionou Celso, surpreso. Disse que o dance não está à venda. E nem por Sandra ela abre exceção. E você? Não pode tentar convencê-la? Já tentei, Celso. Agora é com você. Enquanto Celso ainda estava no local, Maria, sua noiva, chegou de surpresa. Procurava por ele fazia horas. Quando o avistou ao lado de Tamires, sentada próxima demais, com risos contidos, não se conteve. Celso! Gritou, com raiva. Ele virou, pálido. Maria se aproximou com fúria. Então é isso? Enquanto eu espero por você em casa, você se diverte com dançarina de cabaré. Maria, não é o que parece. Não se dê ao trabalho. Eu já entendi tudo. Maria saiu dali antes mesmo que Celso pudesse argumentar. Tamires apenas arqueou as sobrancelhas. Que mulher brava, hein? É minha noiva, murmurou ele, derrotado. Horas depois,
Candinho decidiu que era hora de voltar à fazenda com Dita. Subiram na carroça com Policarpo à frente, e seguiram viagem por estradas poeirentas. O vento cortava o rosto, mas no coração havia certa leveza, estavam juntos de novo. Ao chegarem ao portão da fazenda, Cunegundes já os esperava com as mãos na cintura. Então a finada de Filote manda de volta. Dita, voltei por vontade própria. E com notícias. Candinho desceu da carroça e foi direto ao ponto. Minha mãe morreu. Filó também. E meu menino tá perdido. Cunegundes fez uma cara forçada de choque. Que tragédia, meu filho. Que dor. Vim buscar apoio, só isso. Apoio, apoio, disse ela, já abrindo outro assunto. E dinheiro? Tem? Porque você deve uns tantos meses aqui nessa casa. Candinho olhou para ela, surpreso com a frieza. Eu vim buscar consolo e a senhora me cobra dinheiro. Eu cobro respeito. E nessa casa, sem pagar, ninguém fica. Dita tentou acalmar os ânimos. A gente conversa depois, dona Cunegundes. Agora o Candinho precisa descansar. No campo, perto da plantação, Zé dos Porcos ajudava a mover uma carroça quando conheceu uma moça nova, Maria Divina. Simpática, faladeira, ela o abordou com um sorriso. E você é o tal do Zé que não gosta de casar? Zé, surpreso, deu um meio sorriso. Sou esse mesmo. E você, quem é? Sou a que talvez mude isso. Ele riu, desacreditado. Boa sorte então. Mas ficou observando enquanto ela se afastava, com um jeito que lembrava, vagamente, Mafalda. No cair da noite, Candinho sentou-se no banco da varanda, olhando pro céu. Dita apareceu com 2 copos d'água. Obrigado por ter voltado comigo, Dita. Eu não sei como ia aguentar tudo sozinho. Você não tá sozinho. Eu tô aqui. E a gente vai encontrar seu filho. Candinho sorriu, pela primeira vez em dias. E ali, sob a lua alta do sertão, com o som dos grilos ao fundo, um novo fôlego se acendia no peito de Candinho. O caminho ainda era longo, mas agora, ele não caminharia mais só. Sábado, 5 de julho. O sol mal havia despontado no céu quando Candinho se deparou com Cunegunde sentada no alpendre, abanando-se com um leque velho, mas com a língua mais afiada do que nunca. Já estava na hora de você acordar. Candinho, disse ela, com a voz cortante. Tem um assunto sério para tratar. Candinho coçou a cabeça, sonolento. Que assunto? A herança da Filó. Ela morreu e deixou um filho. Um filho seu, diga-se de passagem. E eu quero saber quando é que essa herança vai pingar por aqui. Candinho se levantou num pulo, surpreso e indignado. Herança? A Filó morreu sem nada. O que ela deixou foi saudade e um filho desaparecido. Cunegundes bateu o leque na perna. Pois eu acho que ela deixou mais do que isso. E se esse menino aparecer, quero que me diga logo. Porque eu tô cansada de sustentar gente aqui de graça. Enquanto isso, nos fundos da casa, Dita lavava roupas quando Quinca se aproximou, meio tímido. Você voltou mesmo. Dita? Voltei. Mas não sei até quando. Tá diferente. E você, igualzinho. Foi por isso que eu fui embora da primeira vez. Quincas tentou brincar, mas Dita desviou o olhar. A mágoa ainda estava fresca. Na cidade, o clima no orfanato começava a pesar. Zenaide, com os braços cruzados e semblante preocupado, enfrentou Zuma na cozinha. A despensa tá vazia. Não tem mais leite, nem arroz, nem sabão. Zuma, impaciente, abriu um armário como se fosse contestar, mas só encontrou prateleiras nuas. Então vou ter que resolver isso à moda antiga, disse, com um meio sorriso. Minutos depois, já estava na rua com outra criança no colo, um garoto magricela, de olhos tristes. Com lábias afiadas, Uma bateu de porta em porta, fingindo que era mãe viúva passando fome. É só uma ajudinha, moça. O leite tá tão caro. Enquanto isso, na pensão de Margarida, o clima era mais leve. Asdrúbal aparecerá de surpresa com um ramalhete de flores do campo e um sorriso largo. Para a senhora, Margarida. Flores bonitas para uma mulher formosa. Ela riu, sem graça, mas o olhar denunciava que os galanteios estavam fazendo efeito. Você é muito atrevido, seu Asdrúbal. Só atrevido com quem merece, minha flor. Enquanto Margarida se distraía com o pretendente, bem longe dali, os dias no reformatório seguiam duros. No pátio de concreto, Sandra era observada por Selma, uma das detentas mais temidas. Tá se achando, né?
Mesmo trancada, ainda anda de nariz empinado, disparou Selma, se aproximando. Sandra não recuou. E você devia se preocupar com a sua vida. Porque a minha, ninguém mete a mão. O bate-boca virou ameaça. Quando ninguém estava olhando, as duas se enfrentaram num canto do pátio. Sandra, determinada, não se deixou intimidar. Se tentar alguma coisa comigo, vai ver do que sou capaz. Selma recuou, surpresa com a firmeza da ex-rica. A batalha dentro do reformatório ainda não tinha acabado. Na casa de Stella, outra preocupação surgia. Aurora, que estava sentada bordando, levou a mão à barriga com uma expressão de dor. Mãe, o que foi isso? Só uma fisgada. Passa já. Stella largou tudo e foi até ela. Isso não é normal. Eu vou chamar o médico. Não precisa, filha. Precisa sim. Promete que não vai esconder mais nada de mim? Aurora concordou, apertando a mão da filha com ternura. De volta à zona boêmia, Tamires olhava Ernesto de longe enquanto ele conversava com um desconhecido no beco atrás do dancing. Seus olhos desconfiados acompanharam cada gesto. Quando ele se afastou, ela comentou com uma funcionária. Esse sujeito não me engana. Tá armando alguma. É perigoso, mais do que parece. E eu vou descobrir o que ele quer. Na fazenda, Dita conversava com Manuela, decidida. Eu não aguento mais viver como antes. Voltar pra cá só fez a dor aumentar. E o Quincas continua o mesmo, achando que basta sorrir e tudo se resolve. Você vai embora? Vou. Vou pra São Paulo. Eu e você. Ainda tem muito que a gente pode fazer por Candinho. Então vamos com fé. No mesmo instante, Sabiá apareceu na entrada da casa com os olhos brilhando. Candinho, tenho uma notícia boa. Uma cigana passou por aqui dizendo que viu um bebê sendo deixado com uma mulher loira num vilarejo próximo. Pode ser seu filho. Candinho largou tudo e correu até ele. Você tem certeza? Certeza, certeza. Só quando a gente vê com os olhos. Mas é pista boa. Eu sinto. Candinho sentiu o coração acelerar. A esperança se reacendia. Vamos agora, Sabiá. Você me leva? Levo sim. Vamos buscar esse menino. Enquanto Candinho partia com Sabiá, Dita e Manuela se despediam da fazenda. Cunegundes apareceu no portão com a língua solta. Já vão tarde. Dita apenas lançou um olhar seco. Melhor ir do que viver amarrada a gente ruim. Horas depois, Candinho chegou a uma vila humilde, onde uma mulher apontou para uma casa no fim da rua. A loira mora ali. Vi ela com um bebê esses dias. Candinho se aproximou devagar, o coração aos pulos. Bateu à porta. Uma senhora idosa atendeu, desconfiada. Posso ajudá-lo? Tô procurando meu filho. Ele sumiu depois de um incêndio. Disseram que uma mulher o trouxe para cá. A senhora, surpresa, foi até os fundos e voltou com uma mulher mais jovem, de cabelos tingidos de loiro. É esse aqui? Perguntou ela, trazendo nos braços um bebê de olhos escuros e cabelos claros. Candinho mal conseguia respirar. As pernas tremiam. Ele se aproximou devagar. Meu Deus! É ele? O bebê olhou nos olhos e sorriu. Candinho se ajoelhou, emocionado, com a voz trêmula. Meu menino, é você? Mas antes que pudesse tocá-lo, a mulher falou. Calma. Eu encontrei esse bebê sim, mas ele veio com uma cigana. Não sei se é seu filho. Candinho olhou mais uma vez para o bebê e, mesmo sem certeza, sentiu no peito que os olhos ainda não podiam comprovar. É ele. Eu sei que é ele. E naquele instante, Candinho chorou como há muito tempo não chorava, com esperança. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.